Mais uma vez, vamos lá. Instagram. Ah, vamos lá, sem desistir, gente. Claudião, vai lá, Claudião. Já manda bronca aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Claudião, Claudião. Olha. Ó, gente, obrigado quem tá entrando e saindo aqui, ó. A Eltia Guerreira também. Ó, hoje tá difícil, hein? Vai mal, vamos lá. Ô, Vanessa, tudo bom? E aí, tá todo mundo guerreiro aí. O pessoal, é bom que o pessoal tá guerreirando que nem a gente. Vai cair, nós vamos Vai levantar. logo. Nem que seja de pingos aí. Fala, Van, tudo bem? Vamos lá. Eu vou Isso, colocar aquele slide lá, isso. Nós estávamos lá no da mão, pontinho né? de cultura que atua no centro hipotalâmico, né? Peraí, não. Próximo. Cadê? Isso. Esse Então, aqui. essas bolinhas laranjas que vocês estão vendo aí é o uso, né? LI4, né? É o intestino grosso número 4, IG4. Então, veja como essa área fica ativada quando uma agulhinha fica ali na mão. Então, isso ajuda bastante a modulação ah, da leptina e dos receptores hipotalâmicos que se tornam resistentes à leptina. Né? E E, aí, ô, Claudião, na acupuntura você então você estimula esse ponto da leptina através, faz um estímulo elétrico, é isso? não necessariamente, porque quando você faz um estímulo manual, cada vez que você faz a rotação da agulha, representa um hertz. Né? E essa acupuntura para sinalização do hipotálamo é de baixa frequência, 2 Hz você já consegue atuar lá. Já quando nós formos falar do circuito de neurotransmissores, como a serotonina, nós precisamos de 100 Hz. Tá? Tá, Aí nós precisamos de 100 Hz. Aí sim entra tá. a eletroacupuntura, porque eu não consigo, com a mão, chegar a 100 rotações por minuto. Tá. E a gente sabe, por exemplo, eu vou, ia virar um bate-papo, mas começou a aparecer um monte de curiosidade minha aqui. E a gente sabe, né, nessa pegada da leptina, uma das ações da leptina é ela trabalhar, entre aspas, fazer um antagonismo, né, vamos dizer assim, com a insulina, né? Então a leptina a gente sabe que ela tenta diminuir a lipogênese, que é a lipogênese, a formação de novas células de gordura, e ela inibe a ação ela mexe, ela regula um pouco, ela tenta bloquear a ação da insulina para a insulina, né, esse estímulo que a insulina faz da formação de gordura, né? Então, quando você mexe com a acupuntura, vai agir no centro de saciedade, você tenta mexer na leptina, você também trabalha a insulina junto? Sim. Você deve lembrar, né, que no hospital nós fizemos um pilotinho disso, né? Então, Uhum, todo paciente que entrava pelo PS com glicemia alterada, nós fazíamos o exame antes, fazia a acupuntura e depois de uma hora tornava a fazer o exame. E ele uhum, tinha o resultado desse estudo ficou entre 26 a 30% de diminuição da glicemia depois da acupuntura. Isso nós fizemos lá no Hospital Dom Pedro, quando nós uhum, trabalhamos juntos lá. uhum. A menina Tá. do laboratório, como é que ela chamava? A Ângela. A Ângela, né, que nos ajudou bastante nesse. Ela descia, colhia, depois descia novamente, colhia. E foi muito bonito esse trabalho que a gente fez lá. E realmente ajuda nesse percentual a diminuir a glicose e, por consequência, a resistência à insulina. Né? Eu acho que dá para falar junto, né? Resistência à insulina e resistência à leptina. Porque o que os trabalhos mostram, né, que a gente vê de leptina, é porque, assim, como a leptina, volta aqui, perdendo o começo, a leptina é produzida a sua grande maioria, pela gordura branca, né, então quem é mais obeso, teoricamente, produz mais leptina, mas muitos trabalhos mostram que no líquor, né, o líquor é aquele líquido No líquor.
que corre, né, que banha o nosso cérebro, mesmo isso em estudo em ratos, né, ratos obesos com uma grande quantidade de leptina no sangue, no líquor, a quantidade de leptina era muito baixa. Acho. Ou Por isso seja, que eu coloquei essa foto, se você voltar ali do flow, onde tem a posturazinha da meditação, mas um pouquinho mais para trás. essa. Para trás, onde tem um palminho sem esse aí. Na verdade, esse Peraí. exercício trabalha exatamente com a bomba crânio-sacral, aonde Ah, ela vai bombear esse líquor produzido lá no terceiro ventrículo, né? uhum. Então, esse canal, que os chineses chamam de Dumai, também ajuda a modular a leptina. Incrível, né? Muito legal isso. Sim, sim, sim. É porque é um paradoxo, né? Como que a gente produz e não aproveita, né? Né? Porque É, ela está diminuída ali, né? E você vai entender que existe uma série de bloqueios mecânicos nessa bomba crânio-sacral. Essa tensão daqueles dois pontinhos verdes ali já causa essa deformação que impede um bom funcionamento dessa bomba crânio-sacra, né? tá. Acho que é um das grandes sacadas, né? E que eu falo de quando a gente fala de hormônios, a gente fala do corpo, né? A gente não tem que tratar o exame, né? A gente muitas vezes, até porque não se dosa leptina, né? Não tem se dosar leptina no sangue não tem nem muito, né? É um exame que nem se pede. Mas quando a gente fala de hormônios e a gente fala do nosso corpo, não adianta a gente trabalhar com uma, né, condição ou duas, né? A gente tem que entender o todo, né? E entender o todo que é que vai fazer a diferença. Então, por isso, quando eu te perguntei na acupuntura, né? Não adianta a gente achar, até porque já está mais do que provado que tem pessoalmente que tem casos clássicos de famílias inteiras de obesos que foram tratados com leptina porque eles tinham deficiência de formação de liberação de leptina, etc. Mas isso é menos que, não sei nem te falar a porcentagem, mas é 0,1, 0,2% da população. Ou seja, o obeso ele não tem uma deficiência de produção da leptina, ele tem uma deficiência no mecanismo de ação da leptina. E muitas vezes não é só pelo Resistência mecanismo de dela. ação. Exatamente, né? E aprender a trabalhar, porque entra a resistência insulínica, entra uma dieta mal formulada, entra o sono mal dormido, entra a inatividade, a falta de exercício, né? Que a falta de exercício ajuda a reduzir a resistência insulínica, ele mexe também com o sistema nervoso central, liberação e etc. A gente sabe disso, né? Então, o estresse também, a gente depois vai falar de neurotransmissores. Então, você vê que é muita coisa para a gente colocar a culpa numa só, né? Ah, a culpa é da leptina, a culpa é da insulina, né? Na verdade, é um conjunto de fatores que a gente, Neurindócrino. É um que conjunto pelo de nosso estilo neurônios. de vida, muita gente levou a isso, né? Por isso, né, André, que o convite maior para lidar com a obesidade é que a gente mude o estilo de vida, né? Porque quando você fica preso só a um tipo de dieta, mas aí não tem o controle do estresse, não tem a qualidade do sono, não tem. Às vezes eu tenho visto aqui no consultório as pessoas ficam perdidas na lista de supermercado, não sabem mais o que comprar, o que comer. Uhum. Uhum. É um absurdo, né? É Então, verdade. ela entra no supermercado e faz 65% das compras no mercado é feita pelo impulso, né? Uhum. E assim, se você for ao mercado amanhã, dê uma olhadinha o que tem no caixa onde você fica na fila esperando para pagar. É É verdade, não, só mas é verdade. tranqueira, é É só verdade. tranqueira, é só açúcar, né? É. E muitas vezes você está ali esperando, mas passa a mão no choquito, passa a mão num No docinho, carboidrato, né? No não é? carboidrato, É né? carboidrato. Tem uma pergunta aqui que a Lizzie Bert fez, que tem muita produção de leptina. Na verdade, é o que a gente falou, né, Claudião? O problema não é produzir, né? Teoricamente, o O obeso problema é a acaba tendo resistência. produção. É que você não tem efetividade, né? Então, não adianta você produzir e não ter aonde ter ação. Você Então, a falou. leptina fica sem Eu ter. acho que a gente pode exemplificar isso com
com a definição irritante dos chineses de Yin e Yang, né? Eu digo irritante porque a gente usa Yin e Yang para tudo. Então, da mesma forma, você tem alguém que transmite, mas alguém que recebe. E a dificuldade da ação da leptina efetiva é nos receptores, aonde não funciona a chave e fechadura, não funciona em Yang. Então, você produz, mas não consegue utilizar, né? Então, seu centro de saciedade não é ativado. Você tem fome, 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 aumenta cada vez mais a insulina, também fica resistente à insulina, e aí estão perguntando, só açúcar engorda? A combinação de açúcar com gordura é bombástica. Quando você combina açúcar com gordura, isso vai diretamente para o seu tríceps, para os seus flancos, para o seu quadril, para a sua barriguinha. Viu, querida? Tem uma outra pergunta aqui também da Samira, se a menopausa interfere nessa produção, né? A menopausa, né, na verdade, o que acontece? A mulher, quando entra na menopausa, e o homem na andropausa também, a gente não pode esquecer, né? Que nessas horas a gente também fica meio escanteado, mas o homem também sofre de andropausa. A mulher, na menopausa, ela tem uma deficiência, uma queda hormonal, né, importante, com o passar do tempo, e muitas vezes ela entra também numa alteração de composição corporal, né? Então é natural começar a ter uma perda de massa magra e um acúmulo de gordura por conta de alterações hormonais. Então, no meu ver, e você pode também falar bastante sobre isso, né, Claudio? Ela pode interferir, sim, né? O que acontece é que existem outros mecanismos, né, da fome, do apetite, acabam mudando também. Então, não é só a produção de leptina ou a produção de insulina, né, que vão mudar. Vai ter uma alteração da produção do neuropeptídeo, YY, do CCK, da grelina, etc. Né? Mas tem uma mudança porque é uma mudança metabólica, né? Tem essa mudança E é corporal. importante que as mulheres entendam, né, que o estrogênio, o 17-beta-estradiol, ele tem uma importância muito grande nos receptores de outros hormônios, né? Então, quando essa queda é muito acentuada, existe uma queda fisiológica que começa já no climatério, um ano antes de você, né, ficar completamente ausente da sua menstruação, e que as pessoas também precisam entender, né, que a progesterona ela não é só protetiva do seu útero, ela também se transforma em GABA, que é um neurotransmissor inibitório. E você também tem que ter uma relação entre o glutamato, que é excitatório, e o GABA, que é inibitório. Então, o GABA é o que te dá a sensação de tranquilidade, de paz, né? Então, quando você tem essas quedas ou essa alteração hormonal, realmente você tem uma tendência maior a fazer tecido adiposo, porque o corpo ele acha, ele entende que a gordura é protetora, não é? Então ele vai sempre tentar te proteger, né? Mas o estrago que esse excesso de peso faz no nosso corpo é muito grande. E uma outra coisa para os homens, né? Que essa gordura visceral, né? Essa gordura visceral, ela pode acionar o gene aromatase, né, André? E ele vai reverter a testosterona no Isso, homem em estrogênio. Então, ele fica estrogenado, fica com isso. tetinha, fica com quadril grande, né? E o A que anta, né? pega Aquele a que eu, próstata do homem, isso, que tem uma que o homem põe a anca, camisa e fica com a bolinha atrás, exatamente. né? E o que pega a próstata do homem é esse excesso de estrogênio, não é a testosterona. Sim, E as diretrizes mostram que homem com
um menos de 350 de testosterona já tem indicação de reposição. Porém, repor hormônio no obeso é muito complicado, porque ele vai aromatizar. Você dá a testosterona e ele vai fazer mais estrogênio, né? Então, por Sim, isso que a necessidade de um profissional que entenda desses mecanismos para poder orientar de sim. forma correta, né? E ainda pelo outro lado, né, já só falando também, muitas vezes a gente pega muito obeso com deficiência hormonal, não porque não produz, mas porque tem de emagrecer, já coloca tudo no lugar, né? E também quando a mulher entra na menopausa, o homem entra na andropausa, né? Não esquecendo que a leptina ela tem uma ação importantíssima na regulação dessa nossa homeostase energética, né? No nosso na energia que nosso organismo despende, né? Nosso metabolismo, né? Vamos dizer assim, né? E quando você tem essa diminuição dessas taxas hormonais, uma diminuição da massa magra, o aumento da gordura, nosso metabolismo basal diminui também, né? Então fica muito mais difícil de conseguir manter essa homeostase energética mais alta, né? Então você vai ter uma deficiência de ação de uma série de hormônios, né? De todos esses hormônios nessa fase da vida. E é por isso que mais fácil do que tratar, mais fácil do que só chegar lá e depois ter que repor, somente as mulheres que não entraram, começar a cuidar agora, né? Porque você consegue com atividade, com exercício, com alimentação balanceada, né? Você consegue manter um equilíbrio e você chegar muito mais bem preparada. Não que você não possa ter alguma coisa do gênero, mas a chance de você complicar é muito menor, né? Então, deixa eu dar uma dica para as mulheres e para os homens. A medicina chinesa usa o setênio para as mulheres e usa o ciclo de 8 anos para os homens. Então, vocês devem já ter visto a imagem dos 5 movimentos. Então, você multiplica 7 vezes 5, você vai chegar nos 35. Essa é a marca de declínio hormonal e de envelhecimento na mulher. Então, assim, é uma idade muito importante para você envelhecer sem estar inflamada, porque a obesidade é uma inflamação crônica. Sim. Né? E também nós temos as magras que são inflamadas. Né? E para o homem, quando você chega aos 40, 8 vezes 5, você também vai entrar nesse declínio. Então, é uma idade muito importante para que a gente já atue de forma preventiva, né, André? Sim, sim. Implantando um novo estilo de vida. Né? Por isso que a gente bate tanto na questão da qualidade de vida. Sim, sim. E voltando até para a leptina, né, que a gente começa a falar e vai embora, né? E vai embora. E quando você pega, né, voltando a falar da leptina, que ela tem tudo a ver com insulina e aumenta a gordura, tem uma a ver com com o aumento da resistência à insulina, aumento da sensibilidade à glicose, né? Então, quando você consegue chegar numa idade, numa fase que, teoricamente, você vai ter um declínio hormonal, mas você chega mais bem preparado, foi o que alguém falou, acho que foi a Otia falou lá em cima, quando chegar com mais massa magra. E quando a gente fala chegar com mais massa magra, não é chegar fisiculturista, não é chegar triatleta, é chegar saudável, né? É importante a gente falar. Desinflamado, né? Exatamente. É importante falar, né, Claudio, que as pessoas imaginam que atleta é super saudável. Uma coisa que eu aprendi quando eu fiz medicina do esporte, atleta, na maioria das vezes, nem saudável é, porque ele ultrapassa os limites do corpo, né? Então, ser saudável é você funcionar muito bem, tá? Você ter um equilíbrio dos componentes metabólicos, hormonais, etc. E quando você chega numa fase dessa, fica muito mais fácil, né? Porque você chegar sem ter uma quantidade de gordura acima, não tendo uma resistência insulínica, não tendo uma sensibilidade à glicose grande, você vai ter uma ação da leptina, você vai regular muito melhor esse centro de fome e saciedade, né? Então você vai ofertar para esses hormônios, você vai ofertar para a leptina, por exemplo, um campo muito mais fácil dela agir. Ó, aqui tá legal, amigão, você vai saciar, aqui chega de comer, né? Se você chegar inflamado, se você chegar obeso, se você chegar sedentário, se você chegar mal psicologicamente, mal metabolicamente, a hora que você precisar, você não vai ter ação. Você vai ter a produção e não vai ter ação. Ladeira abaixo. E o que eu falo sempre, né? A obesidade ela é ligada a mais de
13 tipos de câncer, né, André? E eu fui vítima disso. Eu fiz um câncer de rim em 2008 com esse sobrepeso todo. Tem o Rafael aqui, ó, tá perguntando, ele fala que Dali, é paciente do paciente do Sérgio. Dr. Sérgio Como que e funciona a liraglutida? A gente falou já, a já gente lhe falou pergunto, num dos tempos atrás, antes de algum, não sei se foi no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto intervalo. GLP-1, né? Rafael, a liraglutida, ela age numa das vias de saciedade, tá? A leptina, ela é um hormônio que age com a saciedade, mas age em alguma das vias de saciedade que ela é uma outra via que é chamada GLP-1, tá? Mas ela também age num desses mecanismos de saciedade, né? E eu até colocar aqui, Claudio, um slide que você colocou sobre a coisa que é a quantidade de gordura corporal, né? Que é legal, né? A gente vê que não precisa chegar nesses 10, 12%, né? Uhum. Que a gente tem que falar que a gordura também é super importante, como eu já falei, vamos frisar, a gordura é Efetiva. importante, né? Porque a gordura que todas as células têm uma capa de gordura, né? Nosso organismo inteiro, né? A gente precisa da gordura para a produção de leptina, a gente precisa de gordura para a produção de uma série de hormônios, a gente precisa de gordura para absorver vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, né? Então precisa, As né? lipossolúveis, né? Exatamente. E aí até você colocou, né? Você colocou esse slide como exemplos, né? De percentuais em mulheres, né? Para as mulheres verem o normal, entre aspas, né? Que se considera na sociedade normal hoje para a mulher é de 18 a 28% de gordura corporal, né? Então seria mais ou menos até essa de 30% seria dentro da faixa de normalidade de gordura corporal. Acima disso, a gente já começa a falar em sobrepeso e etc, né? Mas a importância de quando o paciente vai no meu consultório, provavelmente quando vai no seu, uma paciente que está mantendo uma taxa abaixo de 10%, 8%, não é uma coisa saudável também, né? Acho que é importante a gente Ela falar pode isso. entrar em amenorreia, né? Sim, Pode alterar o ciclo da menstruação dela por sim, falta sim. dessa gordura, E, né? inclusive, em pacientes que são abaixo de 17 anos, né, que sofrem distúrbios, que são magreza extrema, né, anorexia e etc., muitas vezes sofrem amenorreia e começa, né, e nessa fase também, e mulheres estão na menopausa, aumenta a perda de massa óssea junto, né? Então começa a Isso. ter osteopenia, osteoporose. E existem casos de pacientes que apresentam, principalmente atletas, né, de alto rendimento, abaixo dos 17 anos, que quando fazem uma osteopenia, uma osteoporose antes dos 18 anos, não se recupera essa massa óssea na fase adulta. Você perde, você perde. Acabou de falar, né? A vitamina D, que é muito importante para a massa óssea, né? Ela precisa de um pouco de gordura, Sim, né? sim. Então, aqui, eu tenho uma máxima na medicina chinesa que é assim, os muitos e os poucos atrapalham a vida do ser, né? Então, eu acho que a gente entra nisso. Pouca gordura e muita gordura são problemas sempre, né? Tem o próximo slide aí que tem um tecido, isso, tecido adiposo com o gasto energético que você comentou, né? E a Uhum. ingesta. E a leptina fazendo essa modulação. Você pode falar um pouquinho? Então, na verdade, tem essa produção de leptina, né, que a leptina, como todo, a maioria desses hormônios, vai ter um acionamento do cérebro, né, do sistema nervoso central, né, então o nosso cérebro, ele capta esses hormônios, né, da leptina, e aí a leptina, teoricamente, né, tendo essa ação no nosso sistema nervoso central, ele vai diminuir a nossa ingesta alimentar através do aumento da saciedade, né, então nós não mantém plenos, né, saciados por mais tempo, e ela tem uma ação também relacionada à manutenção do nosso gasto energético mais alto. Então, ela faz uma regulação do nosso gasto energético e uma regulação da diminuição daquela vontade do comer mais curto, né, do aumento da saciedade. Né? E ela é produzida no tecido adiposo. Não é, volto a falar que muita gente não assistiu, não é só no tecido adiposo. Grande maioria na gordura branca, né? Que, para quem não sabe, e no nosso curso, volto a falar, nós vamos falar de gordura, existem dois, tem dois, não, até três, né? Mas vamos falar de A bege. gordura branca.
Gordura branca, gordura marrom, gordura bege, já tem gordura marrom, a gente tem, graças a Deus a gente tem, criança tem mais, e aí na fase adulta vai diminuindo, mas isso nós vamos deixar para depois, né? Mas a gordura branca, na sua maioria, que produz, tem na gordura marrom, tem no estômago, tem musculatura cardíaca, produzem leptina também, porque ela tem outras ações, mas como nós estamos falando de saciedade, muitas vezes é assim, ela tem essa ação no nosso cérebro, e quando o nosso hipotálamo, né, o centrinho do nosso sistema nervoso central, ele capta aquilo, ele já manda sinais, né? Ó, não precisa mais comer, está saciado, vamos segurar, segura lá que não está com fome, e vai fazer uma regulação no nosso centro de gasto energético também. E é bacana a gente falar que essa saciedade ela tem um período curto, que é durante a nossa alimentação, e um período mais prolongado, né? Uhum. Então, essa importância, e aí o gordinho ansioso, ele não larga o garfo, né, da mão e come rápido, e não dá esse tempo da saciedade, né, André? É. Então, é importante, né, levar o garfo até a boca, botar no prato, mastigar bem, né, com calma, com tranquilidade. Por isso que a hora de se alimentar ela é quase que ritualística, Sim, para que o corpo tenha esse tempo de informar que naquela refeição tá bom, chega, você não precisa exato. ficar empanchado, como você descreveu no início da live, né? Porque as pessoas comem para sentir esse alívio, né, daquela ansiedade. E é o que eu falo para muitos pacientes, principalmente o paciente de balão, que é uma das vantagens que eu vejo no balão intragástrico, que a pessoa aprende muito. Que o balão, as pessoas, desculpem a palavra que eu vou usar agora, mas arrotam fedido. Por quê? Porque uma das vias que o balão mexe com grelina, mexe com, sim, tem alguns trabalhos que mostram, mas ele deixa o estômago mais parado. Como a gente está falando de saciedade, de fome, saciedade, etc., são várias regulações hormonais, então o nosso cérebro precisa de um tempo para ele poder ter essa ação, né? Para ele poder entender o que está acontecendo, certo? Em 15 minutos, eu falo que dá para comer um búfalo. O cara consegue comer um búfalo e duas jamantas, entendeu? Porque não mastiga, não mastiga. E é importante falar, se a gente está falando de leptina, agora nós vamos viajando, né? De leptina, etc. A mastigação é importante porque na nossa boca a gente já libera uma enzima, né, que já é o primeiro local de digestão de carboidrato. O nosso carboidrato ele já começa a ser digerido na boca, não é no estômago. Então é importante. Quem não mastiga já perde a primeira parte dessa ação de Quebra na metabolismo boca. de carboidrato. Exatamente. A Tá? amilase salivar, né? Especificamente a amilase salivar. Exatamente, exatamente. E aí o paciente de balão, ele não dá o tempo, ele come, só que não cabe. E como o estômago fica mais tempo parado, a comida começa a fermentar, né? No estômago e gera uma quantidade de gás. Então, é esse tempo que você precisa entender e levar para o cérebro, né? Para o cérebro falar, opa, amigão, não precisa mais comer. Né? E esse aprendizado que é o mais difícil, né? Porque é mudança de comportamento, aí já vamos entrar em comportamento, em gatilhos e etc. São outras coisas, mas o mastigar é importante porque, primeiro, que você leva a comida já macerada para o intestino, que não temos ainda, nunca ouvi falar de alguém que tem dente, né? Que tem arcada dentária no estômago, né? Para mastigar o alimento, né? Mastigação é importante porque você vai, a amilase, você realmente foi o que a gente falou, você vai começar a digerir o alimento na boca, né? E você dá tempo para o seu cérebro, porque a mastigação também estimula, né? A liberação de hormônios já, de saciedade, fome. Então, a importância disso que as pessoas não fazem, né, Claudio? É. Deixa eu responder uma pergunta que a Bia fez aí, né? Deixa eu ver aqui. Ela fala, como tratar a compulsão alimentar? Bia, você tem que entender que a fome não é seletiva. Quando nós sentimos fome, nós comemos o que tiver. Quando você para na frente da sua geladeira e fica, eu acho que eu estou com vontade. Isso não é fome. Não é? Então, diferenciar a fome da vontade de comer é o primeiro passo. Mas a compulsão ela está muito ligada ao circuito serotoninérgico. Né? E quando nós falamos de serotonina, são hoje estudados mais de 17 tipos de receptores serotoninérgicos.
né? Então, não é, serotonina é produzida nas células cromafins, mas de verdade, aquelas que rompem a barreira hematocefálica estão ligadas a certos tipos de receptores. Então, assim, reconstruir a flora intestinal, porque vocês viram ali que nós temos neurotransmissores, né, e proteínas produzidas no intestino, como a GLP-1 lá, que também atua no centro da saciedade. Então, assim, construir uma boa flora intestinal também faz parte do tratamento da compulsão. E quando nós estivermos discutindo os neurotransmissores, né, serotonina, dopamina, nós vamos entender isso mais profundamente. Viu? Tá bom? É Mas verdade. utiliza isso. Fome não é seletiva. Vontade de comer não é fome. Não, você falou tudo, né? E geralmente, e além de tudo, no nosso cérebro existem substâncias que a gente chama de neuroreguladoras, né? E duas substâncias são neuroreguladoras. Uma é insulina, outra é gordura, que a gente está falando disso até agora, né? E é por isso que quando você tem vontade, essa coisa de comer sem ter fome, você não vai comer aipo, rabanete, você não vai comer acelga, você não vai comer brócoli, né? Você vai comer o que? Carboidrato e gorduroso, né? Você vai comer o chocolate, o doce, o pão, seja doce ou seja salgado. Por quê? Você vai estimular alimentos gordurosos, vai estimular a insulina. Então, eles estimulam, eles regulam, né, a entrada e saída desses receptores no nosso cérebro, que aí vem aquela coisa do comer, do conforto, da comida do conforto, da comida do afago, né? E isso e é difícil lidar com isso, porque eu falo, né? A gente brinca com os pacientes, fala, parece que se você não comer, você vai cair duro, vai desmaiar, vai morrer, e não vai. E não vai, mas é muito difícil lidar com isso. Então, não tente, não existe uma fórmula mágica, né? É muito trabalho mental isso, muito trabalho mental e reequilíbrio corporal, metabólico e etc. Legal. O André, eu acho que o nosso tempo está esgotando. Seria bom você colocar o slide do lançamento do projeto, Obesidade Colocar. à Transformação, que vai acontecer no dia 5 de novembro, né? E vai ter 6 meses de duração. Então, aí vocês estão vendo o doutor Cláudio e o doutor André na sua fase obesa, né? E, não se iludam, porque até hoje nós dois batalhamos contra a obesidade, né, André? Porque ela está ligada ao estilo de vida. Então, vocês vão receber 3 aulas explicando todo o processo durante esses 6 meses, uma reunião geral no Zoom para que a gente possa esclarecer as dúvidas. Vocês vão ter um grupo VIP no WhatsApp também para responder as dúvidas e um cardápio quinzenal sugestivo montado pela nutricionista que vai orientar um pouquinho, né? Dar sugestões de cardápio. Esse curso ele é aberto a todas as pessoas, ele não é uma consulta, nós não prescrevemos nada durante esse curso, simplesmente orientamos, informamos, não é? A todos vocês que precisam de informação para lidar com esse aspecto neuroimunoendócrino chamado obesidade, uma inflamação crônica. Vai lá, É, André. e eu acho que você falou tudo, e acho que a gente viu muito mais esse curso, porque a gente trabalha com isso, né? A gente vive isso e trabalha com isso, e acho que levar informação de qualidade, tentar levar uma informação de qualidade, né? Sem terrorismo, levar uma informação sem alarmismos, mas é muito mais do que a gente passa para o dia a dia para os pacientes em consultório, muito mais da nossa vivência e explicando tudo, né? Explicando desde do mais simples até esses movimentos complexos, que muita gente nunca nem ouviu falar que é leptina, mas que pelo menos tem esse conhecimento, porque quando você tem conhecimento,
o tratamento fica muito mais fácil, né? Independentemente, você não precisa ser um profissional de saúde para entender disso. É óbvio que a gente não vai falar de bioquímica, de microbioquímica, porque é um assunto mais complexo, mas eu acho que quando você entende e busca compreender onde está o seu erro, quando a gente entende o que a gente quer, fica mais fácil do que só alguém virar o seu olho e falar assim, toma esse remédio, vai fazer exercício, come alface. Cara, isso é muito chato, isso é muito chato. Mas quando você entende, se realmente você tiver que comer só alface com carne, sei lá, por exemplo, só alface com ovo, ou só fazer uma dieta vegetariana, mas você entendeu o porquê, você compreendendo a razão disso, aí a coisa, se não ficar mais fácil, fica menos difícil, fica menos chato, fica menos doloroso, né? Então eu acho que vai ser um curso super legal. A gente vai colocando, né, Claudio? A gente vai começar a postar sobre isso, quando fizer o lançamento, vai ter tudo aonde comprar. Então a galera pode ficar Para você tranquila. se pré-cadastrar, né? Até o dia do lançamento do curso. E depois nós também já estamos montando um curso aí sim específico ao pessoal da saúde. Por exemplo, o Rafael, né? A gente tem o GLP-1, mas também tem o GLP-2, que Sim. envolvido na motilidade gástrica, né? Uhum. Depois você tem PPY, que é também da saciação. Então, CCK, secretina, GIP, motilina, insulina, glucagon, é enorme a rede, né? Então, assim, realmente é muita informação para que a gente passe numa consulta. Essa é a motivação do curso. Ajudar as pessoas a ganharem saúde, a mudar o seu estilo de vida, e eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar muita gente. Não, tenho certeza também. E a gente vai começar a colocar então e agradecer a todo mundo, a Drica, que apareceu agora, a Eltia, a Vanessa, a Samira, a Bia, quem mais aqui? Michele, a Ferrari, a Castilho, a Silvinha, uma galera, o Rafael, uma galera que escreveu. Infelizmente a gente teve várias quedas no meio, mas no final a galera ficou aí se prendendo Firme bastante. e Então nós vamos forte. começar. Claudião, foi de novo, né? É um prazer. A gente se fala direto e vamos manter esse curso, vamos manter essa. E obrigado, cara. Eu que fico grato por ser seu amigo. Ai, ai, muito bom, muito bom. Uma amizade incrível. É de novo, né? Parabéns. É, aqui vai cair de novo. Tá Acho que bom? vamos